Capítulo 37. A senhora Palmer já estava tão bem no final de 15 dias que sua mãe sentiu que não era mais necessário dedicar-lhe todo o seu tempo, e contentando-se em visitá-la 1 ou 2 vezes por dia, retornou então à sua própria casa e aos seus próprios hábitos, nos quais encontrou as senhoritas Dashwood, prontas em reassumir sua antiga participação. Em torno da 3ª ou 4ª manhã, depois de estar novamente instaladas na Berkeley Street, a senhora Jennings, ao voltar de sua visita habitual à senhora Palmer, entrou na sala de estar, onde Elinor estava sentada, com um ar de tão urgente importância, como se a preparasse para ouvir algo extraordinário, e dando-lhe tempo apenas para formar-se uma ideia. Então começou imediatamente a justificá-la, dizendo: "Meu Deus, minha cara senhorita Dashwood, já sabe da notícia?" "Não, minha senhora, o que houve?" "Algo tão estranho, mas vai ouvir tudo. Quando cheguei na casa do Sr. Palmer, encontrei Charlotte muito agitada por causa da criança. Tinha certeza de que estava muito doente. Chorava, revirava-se, cheia de bolhas. Olhei imediatamente para ela e disse logo: 'Ó Deus!' Disse eu. 'Não é nada a não ser erupções cutâneas.' E a ama disse exatamente a mesma coisa. Mas Charlotte não ficou satisfeita, por isso mandou chamar o Dr. Donovan. Felizmente, ele passava pela Harley Street. Entrou diretamente, e logo que viu a criança, disse exatamente o que eu dissera, que nada mais era que erupções cutâneas. E então Charlotte se acalmou. E assim, quando ele ia saindo, veio-me à cabeça. Na verdade, não sei por que pensei nisso, mas me veio a ideia de perguntar-lhe se havia alguma novidade. Como resposta, deu um sorriso malicioso. Depois sorriu de novo, olhou com semblante sério e parecia saber de alguma coisa. Finalmente disse num sussurro, com receio de que alguma notícia desagradável possa chegar às jovens sob seus cuidados, quanto à indisposição da cunhada: "Julgo aconselhável dizer-lhes que eu creio que não há grande razão para alarme. Espero que a senhora Dashwood vai se restabelecer muito bem." "O quê? Fanny está doente?" "Foi exatamente o que eu disse, minha cara." "Ó Deus!" perguntei. "A senhora Dashwood está doente?" Então tudo ficou esclarecido e, pelo que pude entender, parece que é isso sim. O Sr. Edward Ferrars, o próprio jovem a respeito do qual eu costumava brincar com você, mas como se vê, estou extremamente satisfeita, pois nunca houve nada mesmo. O Sr. Edward Ferrars, ao que parece, estava comprometido há mais de 1 ano com minha prima Lucy. Aí está, minha querida, e ninguém sabia absolutamente nada do assunto, exceto Nancy. Pode-se acreditar numa coisa dessas? Não é que seja de admirar que gostem um do outro, mas que pudessem levar adiante esse envolvimento entre eles por tanto tempo e em segredo, e ninguém suspeitar, e isso é estranho. Nunca os vi juntos, senão tenho certeza de que eu teria descoberto imediatamente. Bem, e assim isso foi mantido em grande segredo, com receio da senhora Ferrars. E nem ela, nem seu irmão, nem sua cunhada suspeitavam do caso, até que hoje de manhã, a pobre Nancy, que, como sabe, é uma criatura bem intencionada, mas que não faz milagres, deixou escapar a coisa. Meu Deus, pensou consigo mesma, eles gostam tanto de Lucy que certamente não vão criar caso por causa disso. E então foi ter com sua cunhada, que estava sentada totalmente só, tecendo um tapete, sem suspeitar do que estava por vir, pois havia acabado de falar a seu irmão 5 minutos antes apenas, que pensava casar Edward com a filha de um lord. Não me lembro quem seria. Pode imaginar então o golpe que foi para toda a sua vaidade e orgulho. Teve imediatamente um violento ataque histérico, com tais gritos que chegaram aos ouvidos de seu irmão, que estava sentado em seu próprio quarto de vestir no andar de baixo, pensando em escrever uma carta ao administrador da propriedade. Ele subiu voando imediatamente e deparou-se com uma cena terrível, pois Lucy, nesse meio tempo, havia corrido para junto delas, sem sonhar do que estava acontecendo. Pobre coitada, tenho pena dela, deve ter sido tratada duramente demais, pois sua cunhada a xingou com tal fúria que a moça logo desmaiou. Nancy caiu de joelhos e gritava desesperadamente, e seu irmão não parava de andar pela sala sem saber o que fazer.
A senhora Dashwood garantiu que elas não iriam ficar nem mais um minuto naquela casa, e seu irmão foi obrigado a pôr-se de joelhos para persuadi-la a deixá-las ficar até que elas pudessem pôr nas malas seus pertences. Então ela teve nova crise histérica, e ele ficou tão apavorado que mandou chamar o Dr. Donovan, e o doutor encontrou a casa nesse rebuliço todo. A carruagem estava à porta, pronta para levar minhas pobres primas embora, e estavam embarcando quando ele saiu. A pobre Lucy em tal condição, disse ele, que mal podia andar, e Nancy quase tão mal quanto ela. Afirmo que não compactuo com o comportamento de sua cunhada, e espero de todo o coração que o casamento venha a acontecer apesar dela. Meu Deus, que choque o pobre Sr. Edward vai ter quando souber disso. Ver sua noiva tratada tão desdenhosamente, pois dizem que ele é loucamente apaixonado por ela, o que pode bem ser. Não me admiraria se estava na maior paixão, e o Dr. Donovan pensa exatamente o mesmo. Ele e eu ficamos conversando um bom tempo sobre o assunto, e foi melhor que ele tenha voltado para Harley Street, pois poderá estar perto quando contarem o fato à Sra. Ferris. Mandaram chamá-la logo que minhas primas deixaram a casa, pois sua cunhada estava certa que ela também iria ficar histérica, e deve ficar pelo que imagino. Não tenho pena de nenhuma delas. Não faço ideia por que as pessoas criam tanta confusão por causa de dinheiro e grandeza. Não há razão no mundo para que o Sr. Edward e Lucy não possam se casar, pois estou certa de que a Sra. Ferris pode disponibilizar uma bela quantia de dinheiro em favor de seu filho, e embora Lucy não tenha quase nada, sabe melhor do que ninguém como se arranjar perfeitamente tudo. Atrevo-me a dizer que se a Sra. Ferris lhe der somente 500 libras ao ano, ela conseguirá manter uma aparência tão boa que nenhuma outra o faria com 800. Meu Deus, como viveriam confortavelmente num chalé como o de vocês, ou um pouco maior, com 2 criadas e 2 criados, e creio que poderia ajudá-los a conseguir uma, pois a Betty tem uma irmã desempregada que serviria exatamente para eles. Aqui a senhora Jennings parou, e como Elinor tinha tido tempo suficiente para juntar suas ideias, estava em condições de dar resposta e fazer observações que o assunto podia naturalmente requerer. Estava feliz por perceber que não havia revelado nenhum extraordinário interesse nesse fato, que a senhora Jennings, como ela ultimamente muito esperava que fosse o caso, tinha deixado de imaginá-la presa a Edward. E feliz, acima de tudo, pela ausência de Marianne, sentiu-se totalmente em condições de falar do caso sem embaraço e de dar sua opinião como acreditava, com imparcialidade sobre a conduta de cada um dos envolvidos nele. Dificilmente poderia determinar qual sua própria perspectiva com relação ao desfecho desse caso, embora tentasse seriamente afastar a possibilidade de terminar de outra forma que não o casamento de Edward e Lucy. O que diria e faria a Sra. Ferris, embora não pudesse haver dúvida em relação à sua natureza, estava ansiosa por saber, e mais ansiosa ainda estava em saber como o próprio Edward haveria de se conduzir. Sentia muita compaixão por ele, por Lucy muito pouco, e custou-lhe algum sofrimento para obter esse pouco, e não sentia absolutamente nada pelo resto do grupo. Como a senhora Jennings não conseguisse falar de outro assunto, Elinor logo viu a necessidade de preparar Marianne para a discussão do mesmo. Não havia tempo a perder para livrá-la do engano, para deixá-la a par da verdade real e esforçar-se para levá-la a ouvir o assunto comentado pelos outros, sem mostrar que sentia qualquer constrangimento por causa da irmã ou qualquer ressentimento contra Edward. A missão de Elinor foi penosa. Ela ia remover o que acreditava ser realmente o maior consolo da irmã, dar tais pormenores sobre Edward, que temia pudessem arruiná-lo para sempre em seu bom conceito, e fazer Marianne sentir todo o seu desapontamento reavivado pela semelhança de suas situações, que para sua fantasia parecia intensa. Mas por mais desagradável que fosse essa tarefa, era necessário cumpri-la, e por isso Elinor se apressou em levá-la a termo. Estava longe de querer demorar-se em seus próprios sentimentos, ou de mostrar-se a si própria em estado de muito sofrimento.
nem permitiria que o autodomínio mantido desde que tivera conhecimento do compromisso de Edward pudesse insinuar o que teria podido fazer a Marianne. Seu relato foi claro e simples, e embora não pudesse ser feito sem emoção, não foi acompanhado por violenta agitação, nem por profunda tristeza. Isso coube mais a Marianne, pois esta ouviu com horror e chorou excessivamente. Em seus próprios infortúnios, Elinor devia confortar as outras, e muito mais o fazia no delas, e todo o conforto que pudesse ser dado pela afirmação de sua própria retidão de espírito e por sua sincera defesa de Edward de qualquer culpa, menos de imprudência, foi prontamente oferecido. Mas Marianne, por algum tempo, não dava crédito nenhum. Edward lhe parecia um segundo Willoughby. Sabendo como Elinor o tinha amado sinceramente, percebia que não podia sentir menos que ela própria. Quanto a Lucy Steele, considerava-a tão antipática, tão absolutamente incapaz de conquistar um homem sensível, que não podia acreditar a princípio, e nem depois perdoar qualquer afeição anterior de Edward por ela. Nem mesmo podia admitir que isso tivesse sido natural, e Elinor deixou-a convencer-se que assim fora somente por aquilo que podia convencê-la, o melhor conhecimento da humanidade. Seu relato inicial tinha chegado apenas a expor o fato do compromisso e há quanto tempo durava. Os sentimentos de Marianne o haviam interrompido e colocado um fim a toda a regularidade de detalhes, e por algum tempo, tudo o que podia fazer era amenizar sua angústia, diminuir seus temores e combater seus ressentimentos. Sua primeira pergunta, que levou a outros pormenores, foi: há quanto tempo você sabia disso, Elinor? Ele escreveu a você? Não, fiquei sabendo há 4 meses, quando Lucy foi pela primeira vez a Barton Park, em novembro último. Contou-me em segredo a respeito de seu compromisso com Edward. A essas palavras, os olhos de Marianne expressaram o espanto que seus lábios não conseguiam proferir. Depois de uma pausa de espanto, exclamou: 4 meses? Há 4 meses você sabia disso? Elinor confirmou. Enquanto você me consolava de toda a minha aflição, tudo isso palpitava em seu coração? E eu a recriminei por estar feliz? Não era bom que você soubesse então quanto eu estava abalada, disse Elinor. 4 meses! Exclamou Marianne de novo. Tão calma, tão alegre, como conseguiu suportar? Sentindo que cumpria meu dever. Minha promessa a Lucy me obrigava ao segredo. Devia-o a ela. Por isso evitava fornecer qualquer indício da verdade. E devia a minha família e amigos o dever de não lhes criar apreensão a meu respeito, que não estava em meu alcance satisfazer. Marianne parecia muito chocada. Muitas vezes desejei esclarecer a você e a mãe, acrescentou Elinor. E 1 ou 2 vezes tentei fazê-lo, mas sem trair a palavra dada, nunca conseguiria convencê-las. 4 meses? E ainda o amava? Sim, mas não amava só a ele. E como o bem-estar dos outros era caro para mim, ficava feliz em poupar-lhes o conhecimento de meu sofrimento. Agora posso pensar e falar do assunto com pouca emoção. Não teria mais de fazê-la sofrer por minha causa, pois asseguro-lhe que eu mesma não sofro mais com isso. Tenho muitas coisas que me dão apoio. Não me vem à mente ter provocado desapontamento por qualquer imprudência de minha parte, e o suportei o máximo possível sem dar conhecimento dele a ninguém. Absolvo Edward de qualquer conduta imprópria. Desejo que seja muito feliz. Estou certa de que ele sempre cumprirá seu dever e que, apesar de agora poder guardar algum remorso, no fim de tudo haverá de ser feliz. Lucy não é destituída de bom senso, e isso é o fundamento sobre o qual tudo de bom pode ser construído. E depois de tudo, Marianne, depois de tudo isso, estar fascinado com a ideia de um único e constante amor, e tudo o que se possa dizer da felicidade de alguém depender inteiramente de uma determinada pessoa, não funciona, não se ajusta. Não é possível que seja assim. Edward vai se casar com Lucy, vai se casar com uma mulher superior, como pessoa e entendimento, a metade de seu sexo. O tempo e a rotina vão ensinar-lhe a esquecer alguma vez que pensou em outra superior a ela. Se esse é seu modo de pensar, disse Marianne.
Se a perda do que lhe é mais valioso é tão facilmente compensada por algo mais, sua resolução, seu autocontrole são talvez menos dignos de serem menos admirados e chegam mais próximos de minha compreensão. Compreendo-a, Mariane. Não supõe que eu tenha sentido muito. Durante 4 meses, tive tudo isso encerrado em minha mente, sem a liberdade de poder falar do assunto com qualquer um, sabendo que tornaria você e a mãe infelizes caso revelasse, e achava-me incapaz de prepará-las pelo menos para isso. Fui de certo modo forçada a conhecê-lo pela própria pessoa, cujo afeto anterior ao meu arruinava todas as minhas expectativas. E foi-me revelado, como pensei, com uma sensação de triunfo. Tive de opor-me, portanto, às suspeitas dessa pessoa, esforçando-me para parecer indiferente, quando estava interessada de forma mais profunda. E não foi só uma vez. Tive de ouvir suas esperanças e exultação repetidas vezes. Convenci-me que estava separada de Edward para sempre, sem ouvir uma única circunstância que não me fizesse desejar menos essa ligação. Nada o mostrava indigno, nem o declarava indiferente a mim. Tive de lutar contra a indelicadeza de sua irmã e a insolência de sua mãe, e tive de sofrer a punição de um amor sem ter provado suas vantagens. E tudo isso aconteceu numa época em que, como você bem sabe, não era essa minha única desventura. Se me acha capaz de alguma vez ter sentido, certamente é de supor agora o que sofri. A tranquilidade de espírito que consigo ter agora parece tecer considerações sobre o assunto. O consolo que andei desejando me conceder foram o efeito de constante e doloroso esforço. Não surgiram por si. Não ocorreram desde o início para aliviar minha imaginação. Não, Mariane, se eu não estivesse sujeita ao silêncio, então talvez nada me tivesse impedido inteiramente, nem mesmo o que devo a meus amigos mais caros, de mostrar abertamente que eu era muito infeliz. Mariane estava completamente rendida. Oh, Elinor, exclamou ela, você faz-me odiar-me para sempre. Como fui cruel para com você. Você que foi meu único conforto, que suportou comigo toda a minha aflição, que parecia sofrer somente por minha causa. É esta minha gratidão? É esta a única retribuição que posso lhe dar? Porque seu mérito grita sobre mim, e estive tentando afastá-lo. Os mais ternos carinhos seguiram-se a essa confissão. Em tal estado de espírito como estava agora, Elinor não teve dificuldade em obter dela todas as promessas que quisesse, e a seu pedido, Mariane se comprometeu a nunca falar do assunto a quem quer que fosse, com a menor aparência de amargura. Prometeu que ao encontrar Lucy, não deixaria transparecer o menor sinal de aumento de sua antipatia por ela. E ao ver o próprio Edward, se o acaso os levasse a encontrar-se, o trataria sem qualquer diminuição de sua cordialidade habitual. Eram grandes concessões. Mariane faria de tudo para reparar a quem sentia ter ofendido. Cumpriu admiravelmente sua promessa de ser discreta. Ouviu tudo o que a senhora Jennings tinha a dizer sobre o assunto, com uma fisionomia imutável, em nada discordando dela, e ouviram-na dizer por 3 vezes, sim, senhora. Ouviu os elogios a Lucy, só mudando de uma cadeira para outra, e quando a senhora Jennings falou do amor de Edward, custou-lhe apenas um espasmo na garganta. Tais avanços em direção ao heroísmo de sua irmã fizeram com que Elinor se sentisse bem mais tranquila. A manhã seguinte trouxe nova provação, com a visita do irmão, que veio com aspecto sério falar sobre o desagradável incidente e trazer notícias da esposa. Suponho que souberam, disse ele com grande solenidade logo que sentou, da chocante descoberta que foi feita ontem sob nosso teto. Todas assentiram sem palavra. O momento parecia grave demais para falar. Sua cunhada, continuou ele, sofreu terrivelmente, a senhora Ferris também. Em resumo, foi uma cena de tão complicada aflição, mas espero que a tempestade serene sem que nenhum de nós saia totalmente abalado. Pobre Fanny, passou ontem o dia inteiro com os nervos à flor da pele, mas não quero alarmá-las. O senhor Donovan disse que não há por que ficar apreensivo. Sua constituição é muito boa e seu ânimo é igualmente bom. Suportou tudo com a fortaleza de um anjo.
Ela disse que nunca mais vai pensar bem dos outros, e não nos podemos admirar disso, depois de ficar tão decepcionada, receber tanta ingratidão de quem havia tratado com tanta bondade e quem havia depositado tanta confiança. Foi realmente um excesso de benevolência de seu coração que a levou a convidar essas jovens para sua casa, somente porque pensava que merecessem alguma atenção, fossem inocentes, meninas bem educadas, e pudessem ser companheiras agradáveis, pois de outro modo, teríamos antes convidado você e Mariane para ficar conosco, enquanto sua cara amiga estivesse cuidando da filha. E agora sermos recompensados dessa forma, preferia de todo o coração, diz a pobre Fanny com seu jeito afetuoso, que tivéssemos convidado suas irmãs em vez delas. Ele parou aqui para que lhe agradecesse. Isso feito, continuou. O que a pobre senhora Ferris sofreu quando Fanny lhe contou o caso não há como descrever. Enquanto ela estava planejando com a mais sincera afeição arranjar-lhe uma ligação mais conveniente, não podia sequer supor que ele estivesse durante todo esse processo secretamente comprometido com outra pessoa. Tal suspeita jamais poderia passar por sua cabeça. Se suspeitasse de qualquer outra ligação, não poderia vir daqueles lados. Dali, certamente, disse ela. Eu me sentia segura. Ficou totalmente em desespero, pobrezinha. Discutimos juntos sobre o que devia ser feito. E, por fim, ela decidiu mandar chamar Edward. E ele veio. Mas lamento relatar o que se seguiu. Tudo o que a senhora Ferris pôde dizer para que ele pudesse pôr um fim ao compromisso, ajudada ainda, como podem muito bem supor, por meus argumentos e pelas súplicas de Fanny, foi tudo inútil. Dever, afeto, tudo foi menosprezado. Nunca pensei que Edward fosse tão teimoso e tão insensível. A mãe lhe expôs seus generosos desígnios. Se ele se casasse com a senhorita Morton, disse que lhe passaria a propriedade de Norfolk, que livre de impostos rende umas boas 1000 libras por ano. Ofereceu-lhe até, quando a discussão ficou tensa, 1200 libras. Caso contrário, se persistisse nessa ligação inferior, representaria para ele a verdadeira penúria que deveria se abater sobre o casal. Suas próprias 2000 libras de direito seria tudo que iria receber, que ela não queria ver nunca mais, e que além de não lhe dar a menor assistência, caso ele ingressasse em alguma profissão, com a perspectiva de melhorar sua situação, ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que ele não conseguisse se fixar nela. Nesse ponto, Mariane, num êxtase de indignação, juntou as mãos e exclamou: Meu Deus, será possível? Bem pode imaginar, Mariane, replicou o irmão. A obstinação que teve para resistir a argumentos como esses, sua exclamação é muito natural. Mariane estava pronta para retorquir, mas lembrou-se de suas promessas e se conteve. Tudo isso, no entanto, continuou ele, foi invocado em vão. Edward pouco disse, mas o que disse foi da maneira mais incisiva. Nada o persuadiria a desistir de seu compromisso. Manter-se-ia fiel a ele, custasse o que custasse. Então, exclamou a senhora Jennings com áspera sinceridade, sem conseguir calar-se por mais tempo. Ele agiu como um homem honesto. Peço que me desculpe, Sr. Dashwood, mas se tivesse procedido de outro modo, eu o consideraria ignóbil. Tenho algum pequeno interesse no assunto, assim como o senhor, pois Lucy é minha prima, e acredito que não existe moça melhor que ela no mundo, nenhuma que mereça mais um bom marido. John Dashwood ficou muito espantado, mas seu temperamento era calmo, não aberto à provocação, e jamais quis ofender ninguém, especialmente alguém de grande fortuna. Por isso replicou sem qualquer ressentimento. De maneira alguma quis falar desrespeitosamente de algum parente seu, minha senhora. A Lucy, ouso dizer, é jovem mulher de muitos méritos, mas no presente caso, a senhora sabe que esta ligação é impossível, e selar um compromisso secreto com um jovem, sob os cuidados de seu tio, filho especialmente de uma mulher de tão grande fortuna como a senhora Ferris, é talvez no conjunto um tanto raro. Em resumo, não pretendo criticar o comportamento de qualquer pessoa, que a senhora tem em consideração, senhora Jennings. Todos nós queremos vê-la extremamente feliz, e a conduta da senhora Ferris foi durante todo o tempo
aquela que qualquer outra mãe conscienciosa e boa adotaria em tais circunstâncias. Foi dignificante e generosa. Edward jogou sua própria sorte e receio que não tenha sido uma boa jogada. Marianne suspirou com similar apreensão, e o coração de Elinor se condoeu pelos sentimentos de Edward, enquanto enfrentava as ameaças da mãe por uma mulher que não poderia recompensá-lo. Então, senhor, disse a senhora Jennings, como acabou? Lamento dizer, senhora, que foi na mais infeliz ruptura. Edward foi afastado para sempre da vista de sua mãe. Deixou a casa ontem mesmo, mas para onde foi, ou se ainda está em Londres, não sei, pois certamente não cabe a nós fazer indagações. Pobre rapaz, e o que será dele? O que, na verdade, senhora, é uma consideração melancólica. Nascido para a perspectiva de tal fortuna, não posso conceber situação mais deplorável. Com juros de 2.000 libras, como poderá um homem viver? E quando a isso se adiciona a lembrança de que se não fosse sua própria loucura, em 3 meses poderia receber 2.500 libras, pois a senhorita Morton tem 30.000 libras, não posso imaginar condição mais desditosa. Devemos todos sentir por ele, e mais ainda porque está totalmente fora de nosso alcance dar-lhe assistência. Pobre rapaz, exclamou a senhora Jennings. Certamente seria muito bem-vindo em minha casa, onde teria cama e mesa, e lhe direi isso se o encontrar. Não fica bem que esteja vivendo agora às próprias custas, em hospedarias e tabernas. O coração de Elinor agradeceu-lhe por semelhante bondade em relação a Edward, embora não pudesse deixar de sorrir pela forma como que foi expressa. Se ele só fizesse por si próprio, disse John Dashwood, o que seus amigos estão dispostos a fazer por ele, poderia agora estar numa situação conveniente, e não lhe faltaria nada, mas assim como está, deve estar fora do alcance de todos ajudá-lo, e há outra coisa ainda em preparo contra ele, que pode ser a pior de todas. A mãe decidiu de uma forma muito natural transferir imediatamente para Robert a propriedade que devia caber a Edward, em condições adequadas. Deixei-a esta manhã com seu advogado discutindo o assunto. Bem, disse a senhora Jennings, esta é a vingança dela. Cada pessoa tem sua própria maneira. Não acho que a minha fosse tornar um filho independente porque o outro me aborreceu. Marianne levantou-se e caminhou pela sala. Pode haver coisa mais aflitiva para o espírito de um homem, continuou John, do que ver seu irmão mais novo na posse de uma propriedade que deveria lhe caber? Pobre Edward! Sinto sinceramente por ele. Depois de passar mais alguns minutos na mesma espécie de efusões, concluiu sua visita, e com repetidas garantias às suas irmãs de que realmente acreditava não haver perigo algum na indisposição de Fanny, e que, portanto, não deviam se preocupar com isso. Partiu, deixando as 3 senhoras unânimes em seus sentimentos na presente ocasião, pelo menos no tocante à conduta da senhora Ferrars, dos Dashwood e de Edward. A indignação de Marianne irrompeu tão logo ele deixou a sala, e como sua veemência tornasse impossível a reserva para Elinor e desnecessária para a senhora Jennings, todas se uniram no mesmo espírito crítico contra aquele grupo de pessoas.